Interlúdios. Exina, Adim, Taravanjan. Interlúdios 10. Exina. Exina fez uma anotação rápida no caderno, ajoelhada sobre o mapa que havia aberto no chão. O estojo que Helen trouxera contava com 5 mapas de Alitcar que focavam em diferentes principados. Havia um do de Sadeias, com observações sobre a localização das tropas dos cantores em certas cidades e tudo mais que os batedores haviam avistado ao realizarem os reconhecimentos da área. Só agora ela havia se dado conta de que podia verificar Tomate. O mapa da cidade possuía vários parágrafos de observações escritos por Cara, a corredora dos ventos. Os cantores estavam reparando a muralha da cidade, o que já era incrível por si só. Estivera em ruínas desde... o quê? A época do avô de Exina? A infame brecha não estaria mais lá se ela voltasse para visitar a cidade algum dia. Não conseguiu achar detalhes sobre os habitantes, mas isso não era nenhuma surpresa, afinal os corredores dos ventos não haviam conseguido se aproximar muito. Pelo menos não havia relatos de casas queimadas, como em outros casos. Parecia que a cidade havia se entregado sem muita resistência, o que era um bom sinal para a taxa local de sobrevivência. Ela escreveu cada detalhe no seu caderno, então ergueu o olhar quando Lirim entrou na seção da enfermaria, que ficava separada do resto, e fechou os lençóis drapeados. Ele estivera estudando o grande modelo de um retiro nos fundos da sala. Você encontrou o tomate? Perguntou ele, ajeitando os óculos e se agachando para ficar ao lado dela. Algo de útil? Não muito. Anotações parecidas com as de outras cidades. Bem, nós provavelmente saberíamos se seu pai houvesse morrido, disse Lirim, endireitando-se para pegar algumas ataduras da bancada. Como assim? Ele estaria me assombrando, óbvio, vivendo como um espectro nas tormentas, clamando pelo meu sangue. Como não ouvi nada, acho que o velho monstro está vivo. Resina enrolou o mapa e fulminou o marido com um olhar. Ele abriu um sorriso e seus olhos brilharam. Já faz 25 anos. Talvez ele esteja mais tolerante em relação a você a esta altura, disse Resina. Querida, pedra não se torna mais macia com o tempo, apenas mais quebradiça. Acho que seria mais fácil ver um chule voar do que seu pai se tornar tolerante. Ele com certeza notara que o tópico realmente a preocupava, porque deixou de lado as brincadeiras. Aposto que ele está bem, Resina. Alguns homens são intratáveis demais para se incomodarem com algo tão mundano quanto uma invasão. Ele não desistiria facilmente do negócio que tinha lá, Lirim. É tão teimoso quanto um olhos claros. Ordenaria que seus guardas lutassem, mesmo depois que todos houvessem se rendido. Lirim voltou ao trabalho e, depois de uma breve pausa, disse: Tenho certeza de que ele está bem. Você está pensando que, se ele levantou uma espada, mereceu o que quer que tenha acontecido. E o pai dela teria erguido a espada. Protegido por uma declaração de indulgência do senhor da cidade que, mesmo 3 décadas antes, estava acostumado a fazer o que quer que o pai dela o intimidasse a fazer. Regina só conhecerá um homem que ousara desafiá-lo. Estou pensando que minha esposa precisa de um marido que a apoie, e não um marido intransigente, disse Lirim. E nosso filho? Qual versão de você ele merece? Lirim ficou tenso, segurando as ataduras diante de si. Ela se virou, tentando conter as emoções. Não planejara perder a paciência com ele, mas... Bem, talvez ela não o tivesse perdoado por afastar Kaladin. Lirim se aproximou em silêncio, então se sentou no chão ao lado da esposa, deixando as ataduras de lado. E estendeu as mãos. O que você quer de mim, Exina? Que eu abandone minhas convicções? Eu quero que fique satisfeito com o filho incrível que tem. Ele deveria ser melhor do que isso. Melhor do que eu. Lirim, disse ela em voz baixa. Você não pode continuar se culpando pela morte de Tien.
Ele estaria morto se eu não tivesse passado tantos anos desafiando Roshoni. Se eu não tivesse comprado uma briga. Não podemos mudar o passado, mas, se você continuar assim, vai perder outro filho. Ele ergueu o rosto, então desviou imediatamente os olhos do olhar raivoso e gelado de Esina. Eu não deixaria que ele morresse. Se não houvessem decidido resgatar aquela dançarina de precipícios, eu iria até Caladim como pediram. Eu sei. Mas você teria insistido em trazê-lo para cá? Talvez. Talvez ele precisasse de cuidados prolongados, Esina. Não seria melhor trazê-lo para cá, onde eu poderia cuidar dele? Melhor do que deixá-lo lá, travando uma batalha tola e impossível de vencer, que vai acabar com a vida dele e de outros. E você teria feito isso com outro soldado? Digamos que não fosse seu filho que estivesse ferido. Você teria trazido aquele garoto para cá, arriscado que ele fosse aprisionado e talvez executado? Você cura soldados e os manda de volta para a luta. Essa sempre foi sua convicção. Tratar qualquer um sem condições, independentemente das circunstâncias. Talvez eu precise repensar essa regra. Além disso, Caladim me disse várias vezes que não é mais meu filho. Que ótimo. Que bom que a gente conversou. Ainda bem que eu consegui convencer você a ser mais teimoso. Estou vendo que seus pensamentos e sentimentos estão evoluindo no que diz respeito a esse tópico. E por que você é você? Toda esta evolução está surtindo o efeito oposto. Lirinho suspirou, se levantou e agarrou a pilha de ataduras. Então se virou para deixar a pequena câmara separada por cortinas. Raios. Ela ainda não havia acabado aquela conversa. Regina se levantou, surpresa com a profundidade da própria frustração. Não saia, não saia, disse ela, irritada, parando-o junto das cortinas. Não saia, disse ela, irritada, parando-o junto das cortinas. Resina, disse ele, parecendo cansado. O que você quer de mim? Ela o encarou, furiosa, com o dedo em riste. Eu deixei tudo por você, Lirim. Sabe por quê? Porque acreditava em mim? Porque eu amava você. E eu ainda amo. Amar não vai mudar a nossa situação. Não, mas pode mudar as pessoas. Ela segurou a mão dele, um gesto que estava mais para uma exigência do que para um consolo. Regina queria que ele ficasse para que encarassem aquilo juntos. Eu sei como você está estressado. Eu também estou. É como se eu fosse ser esmagada por tudo isso. Mas não vou deixar que você continue fingindo que Kaladin não é seu filho. O filho que eu criei nunca teria cometido um assassinato na minha sala de cirurgia. Seu filho é um soldado, Lirin. Um soldado que herdou a determinação, a habilidade e a compaixão do pai. Fale a verdade. Quem você preferiria que estivesse por aí lutando? Algum assassino sem escrúpulos que adora matar? Ou o garoto que você ensinou a se importar? Ele hesitou, então abriu a boca. Antes que diga que não quer ninguém lutando, interrompeu Esina. Saiba que vou encarar isso como uma mentira. Nós dois sabemos que você admitiu que às vezes as pessoas precisam lutar. Você só não quer que seja seu filho, apesar do fato de que ele provavelmente é a melhor pessoa que poderíamos ter escolhido para fazer isso. Você obviamente sabe as respostas que quer de mim. Então, por que eu deveria me dar ao trabalho de falar? Retrucou Lirim. Regina grunhiu, inclinando a cabeça para trás. Você é tão tormentosamente frustrante às vezes. Ele apertou gentilmente a mão dela. Sinto muito, disse ele em um tom mais suave. Vou me esforçar para tentar entendê-lo, Regina. Prometo. Não basta tentar entendê-lo, replicou ela, puxando-o para o outro lado das cortinas e acenando para a sala maior. Tente enxergar. Olhe. O que você está vendo? O lugar estava cheio de humanos que queriam cuidar dos radiantes.
Esina havia criado uma rotina de revezamento para que todo mundo tivesse uma oportunidade. Sob o olhar de dois régios em forma tempestuosa, pessoas de todas as etnias e vestindo todos os tipos de roupas se moviam entre os radiantes em coma. Administravam água, trocavam lençóis e escovavam cabelos. Esina e Lirim designaram um grupo mais cuidadosamente selecionado, fervorosos na maioria, para lidar com questões delicadas como dar banho. Mas os cuidadores daquele dia eram habitantes comuns da torre. A maioria era composta de olhos escuros, mas todos tinham o glifo Sashi pintado na testa, como Caladim. O que você vê? Repetiu Esina. Honestamente? Sim. Eu vejo tolos que se recusam a aceitar a verdade, que resistem, mas vão acabar esmagados. Esina ouviu as palavras que silenciara, como eu era. Ela o puxou pelo braço para um lado da sala, onde um homem com apenas um braço estava sentado em um banco, pintando o glifo na testa de uma jovem. Ela correu para realizar suas tarefas ao avistar os dois. O homem se levantou respeitosamente. Era barbado, usava uma camisa abotoada e calças e tinha 3 pintas na bochecha. Assentiu para Esina e Lirim. Quase uma mesura. O máximo que podia fazer sem provocar uma reação dos moldados vigilantes, que não gostavam de ver tais sinais de respeito exibidos para outros humanos. Eu conheço você, disse Lirim estreitando os olhos. Você é um dos refugiados que foi para Lar Petra. Meu nome é Noril, senhor. O senhor me mandou para os fervorosos para a prevenção de suicídio. Obrigado por tentar me ajudar. Bem, você parece melhor. Depende do dia, senhor. Mas eu diria que estou melhor do que quando me conheceu. Lirim olhou de relance para Esina, que apertou a mão e apontou com o queixo para a testa de Noril com o glifo. Por que usa esse glifo? Indagou Lirim. Para honrar o filho da tempestade, que ainda luta, Noril assentiu, como que para si mesmo. Estarei pronto quando ele me chamar, senhor. Não entende a ironia disso? Indagou Lirim. Foi a luta pela sua terra natal que o fez fugir e que meteu você em todos esses problemas. Lutar lhe custou tudo. Se as pessoas parassem com essa bobagem, eu teria que ver muito menos homens com trauma de batalha como o seu. Noril se sentou no banco e usou a mão para agitar o copo com tinta preta que colocou entre os joelhos. Suponho que tenha razão, senhor. Não posso discutir com um cirurgião sobre as bobagens que fazemos. Mas, senhor, sabe por que me levanto todos os dias? Lerin balançou a cabeça. Às vezes é difícil, disse Noril se remexendo. Acordar significa deixar o nada, sabia? Significa se lembrar da dor. Mas então eu penso. Bem, ele se levanta. Está falando de Caladim? Sim, senhor. Ele conhece o vazio tanto quanto eu. Enxergo isso nele. Todos nós enxergamos. Mas ele se levanta mesmo assim. Nós estamos aprisionados aqui e todos nós queremos fazer algo para ajudar. Não podemos, mas de algum modo ele pode. Além disso, ouvi os fervorosos conversando. Eles enfiaram agulhas em mim e me sondaram. Me trancaram no escuro. Nada disso funcionou tão bem quanto saber essa única coisa, senhor. Ele ainda se levanta. Ele ainda está lutando. Então eu acho. Acho que também posso fazer isso. Regina apertou a mão de Lee novamente, puxando-o para longe e agradeceu a Noril com um suspiro. Você quer que eu reconheça que as ações de Caladim estão ajudando aquele homem, mesmo que meus tratamentos de cirurgião não tenham surtido efeito? Você disse que ia escutar, respondeu ela. Perguntou o que eu quero de você. Quero que você fale com eles, Lirim. As pessoas desta sala. Não as desafie. Não discuta com elas. Só pergunte por que estão usando aquele glifo. E olhe para elas, Lirim.
por favor. Ela se afastou e voltou aos mapas. Confiava no marido e no homem que sabia que ele era.